falar sobre a revelação pela dor. Pessoal, meu áudio está chegando ok aí? Tá tudo tranquilo? Só me confirmem no chat aqui que eu... Tá, beleza. É o tipo de tema que a gente, quando faz, a gente olha e pensa assim, esse tema foi para mim, porque o pessoal às vezes pensa que palestrante é super-herói, que palestrante não sente dor, palestrante não sofre, palestrante não tem problema na vida. E é muito comum a gente ouvir quando faz uma palestra e falar assim, nossa, essa palestra hoje foi para mim. Ou quando a gente indica uma leitura e alguém lê e fala, nossa, essa leitura foi para mim. E às vezes a gente pensa, não, o palestrante é um ser superior que ele só fala para os outros, né? Ele só estuda para os outros. Confesso que já aconteceu. A gente na trajetória de palestrante passa por vários momentos. Então, teve muitos momentos que a gente fazia palestras para os outros, né? Não que a gente não se incluía, mas era aquilo assim, o que será que o pessoal quer ouvir? Mas hoje é diferente um pouco, porque o tema me foi sugerido. Me pediram, a Laide me pediu para falar sobre a revelação pela dor. Na verdade, ela deu uma certa liberdade que queria algo do livro, o Problema do Ser e do Destino. E eu falei, vamos falar da revelação pela dor. E coincidiu que pegou a cidade de Uberlândia em relação à pandemia no seu estado mais crítico, né? Desde quando começou tudo isso, que já tem aí um ano, né, praticamente de pandemia. E não tem como a gente não se sentir afetado. Né? Vivemos um momento de pandemia em que é impossível alguém afirmar, fala, não, eu estou indiferente, eu não me sinto abalado de alguma forma por ela. Porque ou nós já perdemos alguém, algum ente querido, desencarnado, ou alguma pessoa muito próxima a nós, ou nós já fomos afetados financeiramente, seja perdendo emprego, seja tendo dificuldade nas empresas, ou fomos afetados deixando de fazer aquilo que nós gostaríamos em algum momento. E tudo isso, de certa forma, representa um tipo de dor. E lidar com tudo isso, porque às vezes a gente está inserido num contexto mais amplo, em que nós sofremos todas as consequências, já lidamos com perda de ente querido, problemas financeiros, problemas emocionais, estamos impedidos de fazer aquilo que gostaríamos, de encontrar as pessoas que amamos, de cumprir uma rotina que a gente sentia prazer antes da pandemia. Então, às vezes, a gente é afetado menos ou mais, mas todos nós somos. E nesses momentos, a doutrina espírita ela tem uma importância muito grande, pelo menos para mim. E aí já é algo pessoal. Talvez tem pessoas que nesses momentos falam, não, o espiritismo eu esperava mais. E a gente respeita todas as opiniões, todas as percepções, porque é algo pessoal. Né? Uma live que me chamou muito a atenção, e quem não assistiu eu recomendo, que é a live do André Trigueiro com o Padre Fábio de Mello. Aquela live foi maravilhosa e eu fiz um compromisso comigo mesmo de tentar assisti-la pelo menos uma vez por ano. Porque ali a gente vê um padre popstar, famosíssimo, sendo desnudado por ele mesmo, ele abrindo o seu coração, ele se revelando. Então é importante a gente observar, e algo na fala dele que me chamou a atenção foi de que ele, ao lidar com a própria depressão, ele passou a ser mais sensível às dores dos outros. Porque às vezes ele falando, eu estou só reproduzindo o pensamento, não com as palavras. Porque ele disse que em alguns momentos alguém chegava para ele e falava, padre, eu estou sofrendo. E ele dizia assim, mas por quê? O atendimento fraterno que a gente faz no centro espírita existe também nas igrejas católicas, evangélicas, enfim. E ele ouvindo as pessoas, falando assim, eu estou sofrendo porque eu terminei meu namoro. E internamente, ele às vezes não verbalizava isso, mas ele criava uma medida. Opa, mas peraí, o término do namoro não é motivo para sofrimento. Porque ele tinha dentro de si que motivo para sofrimento era sepultar um filho. E realmente é um sofrimento. Acredito que incomparável.
Só que a partir do problema pessoal, em que ele nem conseguia explicar o que ele sentia direito, ele começou a respeitar mais a dor do outro, mesmo que seja um término de namoro. Então, esses momentos, né, difíceis que nos visitam e que a gente às vezes se vê mergulhado neles, eles são importantes para que a gente aprenda a olhar para a própria dor e ao mesmo tempo a respeitar a dor do outro. E a doutrina espírita, de certa forma, nos faz esse convite. E Leon Denis já começa o capítulo 29 do livro O Problema do Ser e do Destino. E aqui eu vou ter que fazer uma breve explicação, porque no próprio cartaz está a dor, e alguém pode falar assim: ixi, o palestrante esqueceu de falar o título completo do livro. Na verdade, a Federação Espírita Brasileira publicou o título O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A editora Centro Espírita Leon Denis, CELD, publicou O Problema do Ser e do Destino. E já teve gente que me chamou preocupadíssima assim, fala: puxa vida, eu não sabia que tinha outro livro, né, de Leon Denis com um título parecido. Falei: calma, é o mesmo livro. É que cada editora pegou uma edição e realmente na época de Leon Denis chegou-se a publicar com a palavra dor no título. A informação que nós temos e que a editora CELD coloca aqui uma nota explicativa é de que a última edição deixada por Leon Denis não tinha o termo dor. Ficou apenas o problema do ser e do destino. Mas quem tem com a palavra dor da febre, fica tranquilo, porque não tem assim, é uma questão mais de tradução, que cada editora pegou um tradutor, então as diferenças contidas ali dá mais no estilo do tradutor e tal, prefere uma palavra ou outra. Eu particularmente prefiro a edição do CELD. Eu acho uma tradução melhor, inclusive, melhor do ponto de vista não de que está certo ou está errado, mas eu prefiro a tradução do CELD. E por ser a última edição, foi um pedido que Leon Denis fez, está no seu testamento moral, em que ele doa as suas obras para a biblioteca do Sr. Maier, e na falta deste ficaria em domínio público, e ele pede para que todo mundo publicasse a última edição por ele deixado. Então eu prefiro essa, mas fiquem tranquilos, quem tem a outra aí também está muito bem acompanhado. E ele abre o capítulo 29, que de certa forma é o que fecha o livro. Esqueci de fazer um pequeno parênteses aqui. Por que eu prefiro também o problema do ser e do destino? Porque a obra é dividida em 3 partes. A primeira parte, o problema do ser. A segunda parte, o problema do destino. E a terceira parte não é o problema da dor. A terceira parte, Leon Denis fala das potências da alma. Então, se a gente quisesse ter um título assim, condizente com as 3 partes da obra, a obra deveria se chamar O Problema do Ser, do Destino e as Potências da Alma. Aí o título ficaria bem coerente com as 3 partes. E dentro da parte As Potências da Alma, Leon Denis dedica um capítulo para falar da dor e outro para falar da revelação pela dor, que praticamente fecha a obra. Eu falo praticamente fecha porque depois nós encontraremos 2 praticamente assim, anexos, que vai falar da profissão de fé do século XX e testemunhos científicos. Então, no capítulo 27, Revelação pela Dor. E eu comecei a fazer a leitura para preparar essa palestra. Eu falei assim, vou separar as partes mais importantes do capítulo. Na hora que eu percebi, eu falei, não vai dar, vou separar tudo daqui a pouco, né? Então, isso é muito comum com quem estuda Leon Denis, porque quando você começa a selecionar trechos importantes, daqui a pouco você vai fazer um seminário de 10 horas para falar só desse capítulo. Então, obviamente, não vai dar para eu passar por todo ele, mas vamos separar aqui alguns trechos. E ele começa dizendo assim: é sobretudo diante do sofrimento que se mostra a necessidade, a eficácia de uma crença robusta, sólida e simultaneamente assentada na razão, no sentimento e nos fatos, e que explique o enigma da vida, o problema da dor. Eu poderia dizer para vocês que esse parágrafo, ele é de fato a introdução de todo o capítulo, porque agora ele vai trabalhar o capítulo inteiro, deve ter aqui umas,
deixa eu confirmar aqui para não falar bobagem, 16 páginas, em que nessas 16 páginas ele vai desenvolver o pensamento colocado nesse primeiro parágrafo. Vai trabalhar a ideia da gente compreender que o Espiritismo nos oferece essa crença robusta, sólida, e que ele se assenta, isso aqui é que eu acho bonito, na razão, mas não só na razão, porque senão a gente fica frio. Aquele indivíduo que tudo quer buscar explicação e a pessoa chega, eu estou sofrendo, estou com dor, eu estou angustiado, e a gente, racional demais, vai falar assim, espera aí, vamos achar as causas do seu sofrimento. O que será que você fez nessa ou noutra encarnação que explica o que você sente agora? Aí a pessoa que nem reencarnação conhece, mal lida com as culpas do que fez nessa existência e de repente recebe a informação de que aquilo pode ser o que ela fez noutra encarnação. Ah, William, mas não é assim? É. Mas essa é uma abordagem estritamente racional, daquele que não coloca sentimento, porque o sentimento às vezes tem que vir na frente para acolher essa pessoa. O Chico dizia que quando uma mãe chegava chorando porque tinha perdido um filho, ele não queria doutrinar aquela mãe ali naquele momento. Ele queria só abraçar e chorar junto, sentimento. Então a razão vai ser importantíssima para que a gente até não crie a ilusão de que, opa, o meu familiar morreu, desencarnou e foi sentar à direita de Deus Pai. Tudo bem, se a pessoa acredita nisso, ótimo, mas a razão começa a trabalhar e se questionar, será que realmente foi? Mas essa compreensão racional das coisas, a gente precisa aliar com o sentimento. Então, Leon Denis vem colocar isso aqui na introdução porque é algo que ele fazia enquanto era encarnado. Quem vai estudar a sua biografia percebe que ele era um indivíduo que conseguia mesclar nas próprias obras, nas suas próprias palavras, razão e sentimento. Então, e ele fala aqui da necessidade da eficácia. Então a gente sente necessidade de uma crença robusta. E, particularmente, eu percebo assim como o Espiritismo tem me ajudado neste momento de pandemia. Meus amigos, depois façam a experiência. Leiam, vão lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, falando das leis morais, e vejam como aquelas leis morais, explicadas pelos Espíritos, vão nos explicar muita coisa do que a gente vive agora. Lei de liberdade, eu falo, meu Deus! Como Kardec era lúcido, claro, porque esse problema da nossa liberdade, que a gente acha que é absoluta aqui na Terra, em que a gente quer ser livre para fazer o que quiser, e na pandemia essa liberdade total está sendo colocada em xeque, em que a gente quer ser livre a todo custo e pouco importa o outro. Kardec pergunta, tem o homem liberdade absoluta? E eu falo que não. Desde que a gente vive em sociedade, a minha liberdade não é mais absoluta, porque ela termina quando eu esbarro no direito do outro. E na pandemia isso tem sido muito forte. Quando a gente pega também lei de destruição, lei de progresso, quando até essas catástrofes, essas tragédias, que são ampliadas pela negligência humana, por erro humano, no final de tudo, essas tragédias nos conduzirão ao progresso. Lembrando Jesus, o escândalo é necessário. Mas ai de quem provoca o escândalo. Então, esse sofrimento colocado por Leon Denis, diante do sofrimento, a grande pergunta é: quem sofre? E eu poderia dizer, sem medo de errar, a gente tem que ter muito cuidado com generalizações, com esse tipo de coisa. Mas eu posso afirmar, e se alguém quiser discordar no final, a gente abre o chat aí, a pessoa fica à vontade para falar, não, eu discordo. Mas eu ouso afirmar que todo mundo sofre. É claro que alguns podem fazer de conta que não, outros podem não manifestar. Mas todo mundo sofre. Os sofrimentos são diferentes, é bem verdade.
O rico e o pobre sofrem de maneiras diferentes, mas sofrem os dois. Quem mora no Brasil sofre de uma maneira diferente de quem mora, por exemplo, em Madagascar, de quem mora na Noruega. Estou pegando aqui países bem diferentes para a gente compreender. A pessoa que tem poder nas mãos, ela sofre de uma maneira diferente daqueles que apenas obedecem ordens, mas todos sofremos. E Leon Denis coloca um questionamento crucial. Que consolações, isso aqui é muito forte, que consolações o materialismo, ou seja, a ideia do nada, depois da morte, vamos viver aqui agora e depois que morreu acabou, que consolações o materialismo e o ateísmo podem oferecer ao homem atingido por uma doença incurável? Eu já me fiz essa pergunta. Pensou se eu, de repente, sou diagnosticado com Covid e vou para um hospital, de repente me avisam que eu vou ter que ser entubado, e a partir daí eu sei que existe uma chance grande de eu voltar, mas tem uma chance grande também de eu desencarnar. Como é que deve ser a cabeça da pessoa ali naquele momento? Ou de alguém, como eu já tive a oportunidade de visitar um amigo meu espírita, na fase terminal de um câncer em que os médicos já tinham dito, olha, não tem mais o que fazer. E eu vi na face dele como a crença na imortalidade da alma ajuda um indivíduo nesses momentos. Porque era um negócio impressionante. Eu fui convidado para lá dar passes nele. Então todos os dias eu ia achando que estava ajudando alguém. E eu saía de lá chorando e ia tranquilo. Falei, puxa vida, quem está ajudando quem aqui? Porque eu dava o passe e disfarçava a minha emoção naquele momento. Mas eu ia embora às vezes chorando. Ou saía do quarto que ele estava e ia chorar com os filhos junto. Porque eu estava sentindo. Puxa vida, ele vai morrer. E ele tranquilo, com dor, com dores fortíssimas, que nem os remédios já conseguia disfarçar mais. Então, é importante a gente pensar nisso, porque o materialismo e o ateísmo, eles vão chegar para um indivíduo como esse e vão falar assim, infelizmente, quando o seu corpo não tiver mais vida, tudo terá chegado ao fim. Você vai acabar. Alguém aqui, não precisa responder agora, mas vamos pensando até o final. Já se imaginou nessa situação de você chegar em alguém, uma doença, uma fase terminal, a pessoa perguntar assim, me fala alguma coisa que me console. E a gente virar e falar assim, você vai acabar, não vai ver quem você ama do outro lado, que já morreu antes de você, e quem morrer depois de você não vai te encontrar porque você não vai existir mais. Só de eu falar um negócio desse eu já sinto mal. Imagine estando diante de alguém prestes a morrer. E não adianta a gente ficar assim, tudo bem. Mas o que você fez foi muito importante. Bacana, ótimo, eu acho que isso consola. Você deixou um legado. Maravilha, joinha. Você foi muito amado. Ótimo. Mas a pessoa vai querer saber assim, e daqui a pouco, onde eu vou estar? Ou, mais importante do que isso, daqui a pouco eu estarei vivo ou morto? Daqui a alguns anos, eu encontrarei vocês? Poderei visitá-los em sonho? Então são questões, Leon Denis continua até trabalhando, vejam o que ele vai falar depois. O que dirão eles, os materialistas e ateus, para acalmar seus desesperos, para preparar a alma daquele que vai morrer? Continua Leon Denis, que palavras dirão ao pai, à mãe, ajoelhados diante do berço do filhinho morto?
e a todos aqueles que veem descer à tumba os caixões de seus entes queridos. Isto mostra, diz Leon Denis, a pobreza, toda a insuficiência das doutrinas do nada. Vai falar o quê? O pai e a mãe sepultando um filho, você vai chegar e falar que tudo que eles viveram, tudo que eles se amaram, não terá continuidade depois daquilo? E aqui eu faço um breve comentário para a gente diferenciar. Porque o Espiritismo ele veio combater o materialismo. E chega a dizer, Leon Denis e próprio Kardec, que esse combate ao materialismo poderia fortalecer as outras religiões. Agora, o Espiritismo não veio combater os materialistas. Porque nessa época de rede social, de polarização, de opiniões muito exaltadas, a gente confunde as coisas. Na pretensão de combater uma ideia, a gente acaba combatendo a pessoa. E o próprio Denis fazia isso muito bem na sua época. Ele tinha debates acalorados, né? O Congresso de 1889, um padre registrou depois lá no jornal da época que Leon Denis utilizou a tribuna mais de 30 vezes. Eram congressos diferentes, né? Mas dá vontade de repetir esse modelo de congresso. Um congresso espiritualista, não para aquele debate que a gente vai para destruir o outro, mas um debate que haja um confronto de ideias. E Leon Denis fazia esse confronto no campo das ideias, respeitando as pessoas, que eventualmente tinham ideias diferentes. Então ele tinha amigos padres, amigos pastores. Tanto que quando Denis desencarnou, ele fez um pedido. Antes de desencarnar, é claro, né? Ele falou assim, olha, antes de sepultarem o meu corpo, esperem chegar de Paris o meu amigo, pastor Vautier da Gallier, pastor evangélico. Mas que sempre que Leon Denis ia a Paris, recebia, era um anfitrião de Leon Denis lá. E de fato, o pastor viajou de Paris para Tours, cidade em que Leon Denis residia e depois também veio a falecer. Inclusive, a informação que a gente tem, vou passar uma inveja aqui agora, cadê? Pelo menos no Carlos, talvez deve conhecer essa informação. O último livro lido por Leon Denis enquanto encarnado se chama As Disciplinas do Amor, escrito por esse pastor protestante, e eu consegui comprar essa relíquia, que está aqui, uma capa bem, acho que deve ter sido restaurada, alguma coisa assim, mas está com os buraquinhos das traças aqui, que eu acho uma maravilha, porque para mim, quanto mais velho o livro, melhor. Então é um livro, né, não tive como lê-lo ainda, mas está nos planos da encarnação. Então, assim, Leon Denis diferenciava. Opa, temos diferenças dos protestantes, mas não é para eu combater os protestantes. Eu posso apontar as diferenças no campo das ideias, preservando a amizade, preservando aqui a relação fraterna entre os que pensam diferentes, né? E aí Denis vai trazer uma questão que é importante, quando ele vai dizer assim, então, ele vai trabalhar uma ideia que, vamos imaginar uma hipótese. Se o universo é apenas um campo fechado entregue às forças caprichosas e cegas da natureza, uma odiosa fatalidade que nos esmaga. Se nele não há consciência, nem justiça, nem bondade, então a dor não tem sentido, nem utilidade. Se é toda uma coisa cega que não obedece à lei, que não existe justiça, não existe bondade, então a dor não tem utilidade e nem sentido. São coisas diferentes. A dor, não comporta consolações, como ficou evidente aqui nas reflexões anteriores. Só nos resta, nesses casos, impor silêncio ao coração ferido, pois seria pueril e inútil importunar os homens e o céu com nossas lamentações. E aí, gente, eu li um livro recentemente, muito conhecido, é um best-seller, chamado Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Maravilhoso livro. Recomendo demais a leitura dele.
em que ele vem trabalhar essa questão. Né? Qual seria o sentido do sofrimento para quem está num campo de concentração? Em que você entra e deixa tudo de material para trás. Tudo, gente. Joia, roupa, raspam os cabelos, então nem o cabelo você tem condição de entrar. Deixa tudo para trás. As relações afetivas são rompidas. Então você ali está você e você mesmo, com a sua dor, com o seu sofrimento. E Viktor Frankl vai escrever assim: dentro dessa situação crítica, entretanto, eu tinha uma preocupação diferente da maioria dos meus companheiros. A pergunta deles era: será que vou sair com vida do campo de concentração? Caso contrário, todo esse sofrimento não tem sentido. Se você tem certeza que vai morrer no campo de concentração, o sofrimento que você tem entre a entrada e a morte certa não faz sentido. Não faz sentido. E aí surge talvez a ideia: vou me matar antes. Já que eu vou sair daqui morto, eu estou sofrendo, gente. Quem já viu algum filme que narra ali, mesmo no filme, ou já leu alguma coisa do campo de concentração, é um sofrimento físico, mental, emocional, que a gente não faz nem ideia. É só quem viveu. E a pessoa pensa: se eu vou sair daqui morto de todo jeito, eu abrevio o sofrimento. É o que muita gente pensa na vida. Se eu vou viver até os 80 anos sofrendo na pobreza, na miséria, com doença, com incompreensão familiar, com problemas sociais, econômicos, políticos e todos esses problemas que nós vivenciamos, muita gente decide abreviar e falar: já que a vida não tem continuidade e eu só sofro, é preferível abandoná-la. Esse era o pensamento de muitos que estavam no campo de concentração. E ele vai dizer: a pergunta que atormentava a mim, a ele, era: será que tem sentido todo esse sofrimento? Toda essa morte ao nosso redor? Caso contrário, em última análise, não faz sentido sobreviver. Uma vida cujo sentido depende de semelhante eventualidade, escapar ou não escapar, em última análise, nem valeria a pena ser vivida. E aí ele passa então a trabalhar essa ideia de viver em busca do sentido da vida, do sofrimento, de tudo aquilo que ele vivenciava. Então, isso, se a gente trazer para a pandemia, né, qual que é o sentido do nosso sofrimento numa pandemia? Talvez o sentido do meu sofrimento é colaborar para que a gente saia dessa pandemia de uma maneira mais rápida e com menos mortes. É um sentido do sofrimento de ficar em casa quando a gente puder. Claro que muita gente precisa trabalhar, sair em segurança e tudo mais. Em Uberlândia estamos num toque de recolher. Agora são 8 horas e 5 minutos. Ninguém pode sair na rua. Qual que é o sentido de eu fazer esse sacrifício de não sair na rua? Talvez o sentido do sofrimento de ter que ficar em casa das 8 às 5 da manhã é colaborar para que isso passe mais rápido. Não quero aqui discutir se isso é uma medida correta, errada. Não, é só tentando entender o sentido da gente aceitar isso como uma medida para colaborar com o coletivo. Porque não temos mais campos de concentração hoje. Mas nós temos outras coisas que nos incomodam, que nos afligem. E se a gente não encontra sentido nesse tipo de sofrimento, a gente vai ser mais indisciplinado, a gente vai sofrer mais. E quando a gente encontra o sentido, mesmo que doa, mesmo que nos incomode, a gente se desespera menos. Então Leon Denis vai dizer que para todos aqueles cuja vida é limitada pelos horizontes estreitos do materialismo, o problema da dor é insolúvel. E conclui dizendo: não existe esperança para aquele que sofre.
nestes casos. Não é mesmo uma coisa estranha a impotência, vai fazer agora aqui uma crítica aos pensadores da época, materialistas. Não é mesmo uma coisa estranha a impotência de tantos sábios, filósofos, pensadores, há milhares de anos, para explicar e consolar a dor? Para nos fazer aceitá-la, já que ela é inevitável? Uns a têm negado, o que é pueril. Outros têm aconselhado esquecê-la, distrair-se, o que é inútil, indigno. Quando se trata da perda de entes queridos, perda daqueles que amamos, tudo isso se torna em vão. Como é que eu vou falar assim? Não, esquece a dor. Aí a pessoa fala assim, mas é o meu filho que não está mais no quarto que eu fiz para ele. Como é que eu vou esquecer que meu filho desencarnou? Como é que eu vou esquecer que a minha esposa ou meu marido, que viveu comigo 30, 40, 50 anos, partiu para o nada? Como é que a pessoa esquece disso? Não tem jeito. Como é que a pessoa esquece que está num campo de concentração? Como é que eu vou esquecer que eu estou na pandemia? Em geral, afirma Leon Denis, nos tem ensinado a temê-la, a receá-la, a detestá-la. Bem poucos a têm compreendido, bem poucos a têm explicado. Ele se refere aqui à dor. E aí ele vem fazer uma breve crítica à questão das próprias religiões, ao dizer que é necessário reagir e repor as coisas no rumo, pois, por causa dos próprios excessos das religiões, estas veem a cada dia decrescer seu império. Ele vai falar em várias obras que alguns ateus e materialistas eles são empurrados para essas crenças do nada pelas próprias religiões, pelos excessos. E a gente, meus amigos, mesmo tendo a lucidez da doutrina espírita, precisa ter muito cuidado para não fazer isso também. Não por conta do espiritismo, mas por conta da incompreensão, muitas vezes, equivocada que nós temos de muitos assuntos dentro do próprio espiritismo. Eu já tive amigos que me procuraram assim apavorados, porque não eram espíritas, não tinham nenhuma noção de espiritismo, pelo contrário, a noção que eles tinham não era positiva, mas naquela coisa assim, opa, meu último recurso é o espiritismo. Deixa eu buscar ajuda no centro espírita. E às vezes buscando esse último recurso no centro espírita, cheio de problema, ouviu do dirigente assim: ah não, fica tranquilo, é porque você é médium. É só desenvolver a mediunidade que seus problemas serão resolvidos. A pessoa nem sabia o que era mediunidade, e o que ela sabia relacionava a mediunidade com coisa do demônio. Resultado, a pessoa saiu pior do que chegou, com os problemas de antes e agora com medo, porque ela se enxergava agora e falava: poxa, se for verdade o que eu ouvi, eu posso então estar aliado do demônio. Veja que loucura! Então a gente precisa ter muito, mas muito cuidado, muito zelo, porque o espiritismo vem trazer consolo, trazer esclarecimento. E mesmo que essa pessoa tivesse dado todas as evidências de que de fato era médium, há que se ter um pouco de cautela, de zelo, de sentimento, de cuidado, de bom senso, que Kardec tinha de sobra. Então a gente precisa buscar um pouco desse bom senso que Kardec tinha. Então, Leon Denis vai dizer que é necessário tomar cuidado com essas ideias um pouco equivocadas e às vezes ultrapassadas. Ele continua dizendo que o materialismo ganha, e a gente vê muito isso hoje, o materialismo ganha pouco a pouco o terreno que as religiões, perderam. A consciência popular se obscurece. A noção do dever se desmorona por falta de uma doutrina adaptada às necessidades do tempo e às exigências da evolução humana.
ou seja, por falta de uma doutrina progressista, como o Espiritismo é. O Espiritismo não deve ficar engessado. As bases espíritas estão no Livro dos Espíritos, é óbvio, é claro. Mas não deve ficar engessado. Não deve ser uma doutrina retrógrada. E quem vai dizer isso é o próprio Denis. Quando ele fala, somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência, as quais funestas só são as que se deixam distanciar pelas ideias progressistas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Está na Gênese, capítulo 4, item 10. E a gente percebe que a juventude é uma juventude que traz ideias, como ele vai trazer, juventude idealista, lá no livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, que é isso aqui que eu aproveito para fazer uma propaganda, que eu iniciei esta semana um estudo no meu canal do YouTube, William Jacob, um canal exclusivo para reflexões espíritas, e aqui ele vai falar da juventude frívola e da juventude idealista, porque não é porque é jovem que é uma pessoa com ideia boa. Não, pode ser um jovem com uma ideia perturbada, pode. Mas a gente percebe uma juventude vindo com ideias renovadoras, com ideias progressistas. E ele vai dizer o seguinte, na Gênese, capítulo 18, último capítulo da última obra, quase ali no fechar deste livro maravilhoso, item 24. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca, e o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Olha, a união. Espiritismo que acompanha a ciência, que deverá se unir com os novos homens, que quer conduzir a humanidade para o progresso, para o futuro, deixando para trás ideias ultrapassadas, ideias preconceituosas, ideias reacionárias, ideias que o século XXI já não comporta mais. Mas que às vezes nós observamos um movimento que é como se fosse o último suspiro daquilo que em breve não veremos mais. É como se o escândalo dito por Jesus, eu já falei aqui no começo e repito, fosse necessário, mas ai de quem promova o escândalo, de quem provoca o escândalo. É um escândalo que vem para chamar a atenção dos homens, da humanidade, para entender que esse tipo de escândalo não combina mais com o progresso que nós já idealizamos e que agora precisamos conquistá-lo, construí-lo. Porque um mundo novo, em que a dor pode existir, um mundo novo não vai ser obra do acaso. Não vai ser obra de uma nuvem que vai pairar sobre a humanidade e transformar-nos e nos transformar. O mundo novo será uma conquista, uma construção humana. E o Espiritismo tem muito a oferecer nesse processo. E aí, para finalizar a nossa reflexão, eu trago aqui eu tirei uma conclusão desse capítulo 27, né? O próprio Denis escreve: por tudo e em tudo, esta doutrina oferece-nos uma base, um ponto de apoio onde a alma pode retomar seu impulso em direção ao futuro e consolar-se das coisas presentes com a perspectiva das coisas futuras. Lá Viktor Frankl, ter a esperança de que ia sair do campo de concentração lhe dava ânimo. Ter esperança de que nós sairemos dessa pandemia nos renova o ânimo. Ter esperança de que continuaremos vivos depois da morte, venha essa morte daqui a pouco, ou daqui a décadas, nos fortalece para enfrentar as dificuldades e as dores do momento presente. Conclui Leon Denis: a confiança
A fé em nossos destinos projeta diante de nós uma luz que esclarece o sentido da vida. Indica-nos o dever, alarga nossa esfera de ação e ensina-nos a agir para os outros. Sentimos que há no universo uma força, uma potência, uma sabedoria incomparáveis, mas também que nós próprios fazemos parte dessa força e dessa potência da qual derivamos. Ou seja, como os nossos irmãos evangélicos gostam de usar mais do que nós, hashtag Deus está no comando. E está mesmo, mas precisamos fazer a nossa parte. Jesus está no leme, mas é necessário que cada um faça e cumpra o seu papel enquanto que estamos encarnados. Porque, repito, a melhora da humanidade virá a partir daquilo que nós fizermos e não daquilo que nós só esperarmos. Portanto, meus amigos, vamos contribuir, vamos colaborar, que seja modificando a nós mesmos. E assim a gente vai, aos poucos, ter menos dores e ter mais condições de também ajudar os outros. Seja pelo exemplo, seja pela palavra, seja por um ombro amigo, mas que a gente possa compreender que o Espiritismo é o Consolador prometido. Então a dor vai existir, mas ele está aqui para consolar, e nem sempre para retirá-la. Que Jesus nos abençoe. Eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade.